frio em São Paulo. São 9 horas e 25 minutos agora. Ontem, quando acabou o jogo, a gente apitou ontem, ainda era ontem, quando ele apitou o final da partida. Eu fui direto para a cama, fui dormir e acordei umas 3 horas. Na verdade, eu demorei bastante para dormir, mas no momento da noite, eu dormi, acordei, né? Eu me vi consciente do que aconteceu. E tem algumas coisas que não são críticas, é opinião apenas, isso não vai mudar absolutamente nada. O fato do Palmeiras ter caído de novo diante do Chelsea pelo mesmo placar, mesmo resultado de 2-1 e quase da mesma maneira, né? O Palmeiras entrou se impondo, teve um escanteio logo com menos de 2 minutos de jogo, e na base da força, na base do físico mesmo, ele impôs um respeito, tipo dizendo: você é um time com um bando de moleques, então você me respeita, que eu posso ser ruim, eu posso não ser o melhor time inglês atual, mas ainda assim eu sou um time europeu. E o Palmeiras sentiu. O Palmeiras não conseguiu jogar, o Palmeiras tomou um gol numa tranquilidade de jogada impressionante. E com isso eu não vou colocar na conta das pessoas do Mikael e do Fux, não vou colocar na conta deles. Talvez um pouco de comunicação fosse importante, porque o Palmeiras já tomou gols assim mesmo, estando com o Murilo e com o Gomes. Então o primeiro tempo foi praticamente todo do Chelsea, e no primeiro tempo inteiro eu preferi ficar quieto aqui em casa, tá? Eu tava realmente muito tenso, muito nervoso. No segundo tempo, o Palmeiras se impõe e volta, tocando bola e jogando futebol. Faz um lindo gol com o Estevão. O Estevão, que foi quase que caçado e perseguido pelo Cucurella. E aí eu começo a ver quando algumas pessoas são, não vou dizer mau caráter, mas são um pouco sujas, né? No modo de se comportar, e quase que dizer que é dono, proprietário de um time. Ridículo. O Cucurella e alguns jogadores ontem do Chelsea fizeram foi realmente ridículo, no sentido de indisciplina, no sentido de antijogo, no sentido de vir na base da violência resolver um problema chamado futebol. O Palmeiras empata o jogo e aí acontece o que na grande maioria das vezes acontece com o Palmeiras. O Palmeiras recua de novo, o Palmeiras volta para trás, o Palmeiras não empurra mais o Chelsea. O Abel faz as modificações, o Palmeiras toma o segundo gol numa falha incrível do Everton, e aí a gente não pode falar que nenhum goleiro falha, todos os goleiros do mundo, sinto muito por você, meu amigo que está me ouvindo, sinto lhe dizer, todos os goleiros do mundo em algum momento falham. Neuer já falhou muitas vezes, não é uma exclusividade do Everton. Talvez as falhas dele sejam em momentos que não pode, momentos cruciais de uma partida importantíssima. Assim como em alguns momentos o Palmeiras sente a partida. Dependendo do adversário, realmente o Palmeiras sente muito mesmo. Eu acredito que, se for pensar nos jogadores, Mikael e o Fux não comprometeram, eles se esforçaram, jogaram bem. A bola que o Fux retira num contra-ataque monstruoso do Chelsea seria talvez o terceiro gol. E depois da falha do Everton e depois desse lance, o Everton faz mais duas defesas importantes, salvando o Palmeiras de um resultado maior, um 3-1, 4-1, quem sabe. Mas as modificações foram feitas, o Abel tentou, o time, infelizmente, depois do empate, volta para trás e aceita de novo que o Chelsea controle a partida. Acho que esse foi o grande erro do Palmeiras.
O Palmeiras tentou trabalhar com transições, mas o Palmeiras não tem mais o Rony, então talvez tenha que mudar essa coisa de transições da área para o ataque, porque apesar do Vitor Roque ser um jogador muito forte, ele não é um bom jogador. Ele é apenas um jogador que aos poucos vai revelando do porquê da insatisfação do Barcelona com ele. Eu não estou dizendo que ele é um péssimo jogador. Não, longe disso. Eu estou dizendo que ele é um centroavante que joga pela esquerda. Eu não sei se isso é uma ordem do Abel, mas se é uma ordem do Abel Ferreira, o Abel está errado. O Palmeiras precisa de um centroavante, de um matador, de um Evair, de um Yuri Alberto que seja, que fica na área, alguém que perturbe os zagueiros, alguém que esteja pronto para receber. O Harry Kane dificilmente vai para as pontas, ele está sempre colocado no meio da área, perto da área, para finalizar o gol, porque afinal de contas ele é um centroavante. Eu não estou comparando os jogadores, estou dizendo que funções específicas de jogadores precisam ser ordenadas de uma maneira lógica. Durante um tempão, o Abel colocou o Endrick como ponta direita. O Endrick não é um jogador de beira de campo, o Endrick é atacante. Sempre que ele esteve dentro da área, ele fazia gol. Perto da área, ele fazia gol. Foi assim na base. Ah, é diferente, Cláudio, quando está no profissional. Eu sei, mas se o cara é goleiro, ele não pode simplesmente achar que ele pode ser meio-campista. Ele precisa ficar dentro da área, protegendo a meta. E se o cara é um centroavante, ele precisa ser agressivo com a meta adversária. E isso não aconteceu. Até com a entrada do Paulinho, que estava jogando pelo lado esquerdo, no lugar do Facundo, até nesse momento, ele permanecia ali disputando o lado esquerdo com o Paulinho. Não, meu querido, vá para a área. O Palmeiras precisava cruzar a bola, precisava de alguém forte, precisava de alguém disputando bola com os zagueiros. Então, se isso é uma orientação do Abel Ferreira, eu não conheço o elenco, eu sou um cara que está de fora, sou torcedor, mas isso é uma orientação dele, é uma orientação errada. Desculpa, cara. Ah, você está falando isso porque foi eliminado? A gente, depois da eliminação, fica bem chateado, mas aconteceu um fenômeno comigo. Eu fiquei bem triste assim, mas eu pensei, cara, o Palmeiras não mereceu se classificar. O Palmeiras, se passasse ontem pelo Chelsea, seria de maneira. Não seria com merecimento. Não seria com merecimento. Não seria com merecimento. Seria mais ou menos assim: o Botafogo conseguir empatar na prorrogação e ganhar nos pênaltis, pelo que o Palmeiras fez com o Botafogo. Não, não era merecido. O Chelsea jogou mais, o Chelsea se impôs mais, o Chelsea quis mais o gol do que o Palmeiras, teve várias opções, deu trabalho para o Everton. E o Palmeiras, cara, pouquíssimas vezes ameaçou a meta do goleiro do Chelsea, que é bem fraco, por sinal. É bem fraco esse goleiro. Muito fraco. O Palmeiras não conseguiu se impor e fazer um jogo legal. E a cereja do bolo foi diante da seriedade. O Palmeiras está com uma bola dominada no campo de ataque e o Vanderlan resolve devolver uma bola de calcanhar. O Vanderlan é um cara novo, é um menino legal pra caramba, sabe? Teve uma oportunidade de ouro. Mas o Palmeiras tinha 5 minutos para empatar o jogo. Meu querido, as escolhas que a gente faz, elas afetam a nossa vida. Pro bem ou pro mal. Ele poderia ter tentado outra jogada. Ele tentou um calcanhar e perdeu a bola. A dependência de Estevão já não vai ter mais. Então, o Abel, como um ótimo técnico que é, vai precisar se superar e vai precisar mostrar que ele ainda é o melhor técnico estrangeiro no Brasil em atividade. Resta agora torcer para o Fluminense, e não vou torcer de maneira hipócrita, tirando sarro, porque quem está aí é porque está querendo de verdade. Os jogadores do Palmeiras queriam, mas não fizeram por onde para estar na semifinal desse campeonato que acaba hoje, a parte de classificação. Terça e quarta vem as semifinais, domingo que vem é a grande final. Não vou palpitar aqui. Eu vou continuar curtindo o campeonato. Descompromissado, né?
Eu vou estar meio pegando os últimos dias na Disney, se eu posso colocar assim. E fica um grande alerta para o Palmeiras. O Palmeiras tem sorte de não ter um Textor no comando. A Leila é uma grande líder, sabe? Uma presidenta que tem feito um bom papel, mas lutou demais por um jogador que não está correspondendo. Eu espero que ele corresponda. E é muito importante que o Palmeiras busque um centroavante de verdade. Alguém que faça um fazedor de gols. Não o camisa 10 como o Flaco, que é um grande armador, finalizador. E nem o Vitor, que no Atlético Paranaense estava sempre dentro da área. Ele precisa voltar para a área. Abel, o Vitor Roque precisa voltar para a área. Isso é importantíssimo. Vamos ver como o Palmeiras vai se armar para as próximas rodadas sem o Estevão. Lamber as feridas, voltar competindo e entendendo que existe uma nova possibilidade se ganhar a Libertadores, se jogar de forma agressiva e com desejo de ganhar, desejo genuíno de ganhar, desejo genuíno de se impor como um grande time que é, porque é isso que faz a diferença para os grandes e para os pequenos. Renato Gaúcho colocou na cabeça de um time que para você ser campeão você precisa jogar muito e ganhar. O Abel Ferreira é o melhor técnico estrangeiro no Brasil em atividade e hoje o Renato Gaúcho é o melhor técnico brasileiro em atividade. Os dois estão muito bem, obrigado, mas só um conseguiu avançar e agora minha torcida é para que o Fluminense avance mesmo e que tenhamos o grande final de campeonato, independente do resultado final, porque para nós agora só resta lutar para estar daqui a 4 anos. É isso aí.